Meus irmãos e minhas irmãs, servos e servas do Deus Altíssimo, Igreja do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus Cristo é a minha saudação. Eu sou o pastor José de Amado Santos Silva, sou irmão em Cristo da Assembleia de Deus, Nação Madureira, aqui no estado do Pará. Estamos sob a liderança do homem de Deus, pastor Ibanez Taveira da Silva, que é o nosso presidente da convenção e também do abençoado campo da cidade de Canaã dos Carajás. Louvar a Deus pela vida dele, da sua família e do nosso líder local, pastor Gilmar Lino, que é o presidente aqui do campo de Tupiranga, onde atualmente estamos servindo a Deus. Pois bem, servos de Deus, debaixo do temor do Senhor, escondido atrás da cruz de Cristo, eu quero falar aos irmãos uma reflexão bíblica, quero compartilhar uma reflexão bíblica com base nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 5. Esse texto bíblico é um texto clássico, eu digo que é o texto fundamental que deve nortear o ministério pastoral, a vida daqueles que são chamados para conduzir, para cooperar com o verdadeiro pastor da igreja, que é Jesus Cristo, o pastor de João capítulo 10, que pode ser também personalizado como do Salmo 23, já que ele é Deus desde a eternidade. Então, como colaboradores dele na condução do seu grande rebanho que ele comprou com seu próprio sangue, segundo a palavra de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Então percebam, aqui estão as qualidades, as virtudes, as características que devem fazer parte da vida do homem e da mulher chamados para servir ao Senhor como pastores. O apóstolo Pedro, que também tinha função pastoral recebida diretamente do mestre, nos deixa estas orientações que nós precisamos considerar e seguir de forma rigorosa para que então sejamos bem-sucedidos na nossa tarefa, missão de também sermos pastores juntos ao rebanho do Senhor. Então perceba as orientações que ele passa. A partir do versículo 3, de forma mais definida, não é? Ele fala que, no versículo 2, que aqueles que cuidam do rebanho de Deus o façam de boa vontade. Então, a primeira virtude, característica é essa, fazer de boa vontade, não de forma forçada, obrigada, né? Mas de forma voluntária, de boa vontade, prontamente, por quererem exercer tão nobre função. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Então, o objetivo número 1 não tem que ser, a motivação não tem que ser dinheiro, mas o desejo de servir a Deus, servindo o seu povo. Essa é a verdade apontada aqui, né, enumerada, destacada pelo Espírito de Deus, usando o grande pastor Pedro, o apóstolo Pedro. Essa é a segunda virtude que tem que dominar nossas vidas. Não procure dominar aqueles que foram entregues aos cuidados de vocês, mas seja um exemplo para o rebanho. Então o pastor precisa ter cuidado para não querer dominar, manipular, não é? Escravizar aqueles que na verdade são de Deus, que foram entregues para serem cuidados. Então o que tem que existir no nosso coração é um zelo de cuidar, sabendo de quem é aquelas pessoas que são chamadas de ovelha ou de rebanho. E este indivíduo, este pastor, os pastores, nós pastores, precisamos ser um exemplo para o rebanho. Essa é a quinta característica, ainda no versículo 3. Então, não ser dominadores, não manipular, não fazer de uso para benefício próprio, mas ser um exemplo daquele rebanho. Por que um exemplo? Porque Deus sempre trabalhou com modelo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós sabemos disso ao longo de toda a Bíblia. Na verdade, o próprio ser humano é copiador, né? Nós aprendemos pelo exemplo. A saber, começamos aprendendo com nossos pais, até mesmo a falar, enfim, somos ensinados a andar, e assim ao longo de toda a vida, vamos para a escola e vamos aprendendo ao longo do tempo. Então o homem, ele é um imitador nato, não é, por natureza, e Deus trabalha dessa forma, pelo modelo, pelo exemplo, começando por Jesus, o padrão, o perfil, o modelo de vida que agrada ao Pai. E esse Jesus constituiu um grupo de discípulos que depois constituiu apóstolos e pastores,
e os enviou ao mundo com a missão de duplicar, de fazer novos discípulos e assim reproduzir a tal ponto de se tornar uma grande nação chamada Igreja. E esta responsabilidade de ensinar pelo exemplo é dada principalmente aos líderes, aos pastores, já que estes são as pessoas destacadas para esses fins, receberam os dons e já são pessoas amadurecidas, que precisam ser um exemplo de quê para o rebanho? Exemplo de uma vida amadurecida em Deus, de uma vida santa, de uma vida piedosa, uma vida casta, né? De prática da palavra de Deus, tem que ser um exemplo de vida de oração, jejum, caridade cristã, que são as bases fundamentais da vida com Deus, a vida cristã. Jesus, 70% do ensino de Jesus nos evangelhos é sobre jejum, oração e amor, generosidade, prática do bem. Então, o líder, o pastor precisa ser um exemplo para o rebanho local onde ele está, dessas práticas, porque ele é a base, né? O modelador, o exemplo, o espelho, o mestre, podemos dizer assim, diante daquele povo, para instruí-los. E, enfim, concluindo como é o pastor, e o pastor é aquele que vai na frente para que o rebanho conduza, para que o rebanho siga, melhor dito, né? Vai conduzindo o rebanho. Então, o povo vai imitar o pastor, o líder. É uma árdua missão, é uma missão pesada, sim, mas ao mesmo tempo é nobre, porque é algo de Deus, é um colaborador de Deus, é um ajudador de Jesus na condução do seu grande e precioso rebanho na terra. E debaixo da graça de Deus é totalmente possível exercermos. Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos, os primeiros pastores, nos dão o norte. Eles falam como que eles faziam e nós também precisamos copiar. Eles falam, nós não vamos nos apartar do ministério da oração e da palavra para servir as mesas. Vamos nos dedicar intensamente a isso. Então aqui está a base. Se nós seguirmos essa orientação deles, registrada aqui em Atos 6, 4, vai dar certo. A gente vai conseguir. Na oração demonstramos nossa dependência de Deus. E na observação da palavra, nós temos o cuidado de seguir exatamente aquilo que Deus diz que tem que ser feito. Então percebam, e para os pastores que seguem corretamente, que servem, se dedicam com fidelidade, procuram praticar, manifestar em suas vidas essas características aqui, apontadas em 1 de Pedro capítulo 5, olha só o que diz o versículo 4, e quando o grande pastor aparecer, quem é esse grande pastor? Jesus, o grande sumo pastor, o pastor-chefe, né? O verdadeiro dono do rebanho. Vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde seu brilho. Então, olha só, essa será a grande recompensa. É isso que devemos apontar como objetivo principal, como sonho principal, não é? A recompensa maior. Na eternidade receberemos esta posição gloriosa com o Senhor. Receberemos dele essa honraria, esse galardão, como ele fala em Apocalipse 22, 12, que ele virá e a recompensa está com ele para dar a cada um segundo o seu trabalho prestado a ele. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor possa nos ajudar a cumprir esta nobre missão que ele deu a nós como pastores, colaboradores dele na condução da igreja dele aqui na terra. Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor vos dê a graça, a vocês que são pastores, pastoras, líderes, para que, pelo Espírito Santo, consigamos praticar o que está escrito aqui.